Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma live do Amigos do Caminho, né, falando um pouquinho aí sobre temas de mediunidade, espiritualidade, evangelho, à luz da doutrina espírita, né, buscando aí harmonia e paz, né, através do estudo, do conhecimento e da divulgação, né, das ideias da espiritualidade, para a gente poder, caminhar, né, nesses momentos de provas pelos quais nós temos passado aí enquanto civilização, enquanto seres humanos. Boa noite a todos aí que estão entrando, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de mediunidade. Conforme a gente tinha combinado, né? Nós vamos dar seguimento ao estudo de ontem e já entrar também em outro tema, que é a mediunidade do cotidiano, né? São os fenômenos mediúnicos e a mediunidade no nosso dia a dia. Muitas pessoas, né, acreditam que a mediunidade, enquanto, né, uma expressão aí do contato espiritual, da percepção extrafísica, está circunscrita ao ambiente, né, do templo, da casa espírita, ao ambiente solene ali de uma reunião mediúnica. E o que a gente sabe, né, via de regra, né, com as informações aí que a espiritualidade traz para a gente, é que o fenômeno mediúnico, né, ou seja, as nossas percepções do mundo espiritual, do mundo que está à nossa volta, né, que é o mundo real, segundo os espíritos, acontecem a todo momento. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, nós estamos, né, envolvidos por energias espirituais, perto de espíritos desencarnados, perto de realidades espirituais que estão, né, ao alcance dos nossos sentidos. Muitas das vezes de maneira inconsciente, né, mas em alguns casos a gente também percebe, vamos dizer assim, de uma maneira bem consciente, a influência, né, dos amigos espirituais, do mundo espiritual nessa volta. Vamos lembrar, né, que o médium é todo aquele, né, segundo Kardec, que percebe os espíritos em algum grau, né? Então todo mundo que percebe a influência dos espíritos de alguma forma pode ser considerado como médium. E a gente lembra também, né, que a influência dos espíritos na nossa vida, nas nossas situações cotidianas, é muito grande, né? Haja vista que quando Kardec pergunta, né, se os espíritos influenciam na nossa vida, né, a resposta da espiritualidade é taxativa, mais do que imaginais. Ou seja, né, o que os amigos espirituais estão falando para a gente é o seguinte: olha, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente percebe. Né? E ainda fala assim, ó, de ordinário, ou seja, quase sempre, eles que vos dirigem. Né? Então é interessante que os amigos espirituais falam isso para Kardec. Né? Nós estamos envolvidos nas ondas mentais, nos pensamentos dos espíritos desencarnados, assim como também eles estão no nosso. Né? Existe ali um intercâmbio, né, de pensamentos, de vontade, de desejo. Né? Então os meus pensamentos buscam aqueles que pensam como eu e vice-versa. Então os espíritos desencarnados, eles são atraídos por aqueles que pensam como ele, né? E os encarnados da mesma forma. Então nós temos aí, né, uma conexão quase que constante, né? De maneira que alguns amigos espirituais falam pra gente que é difícil até situações que tem alguém passando do lado, né? Muitas vezes a percepção que a gente tem do espírito desencarnado, quando a pessoa não é média ostensiva, ou seja, ela não tem uma mediunidade clarividente, né? Ela não enxerga os espíritos como ela enxerga os encarnados. Muitas vezes as pessoas relatam que elas enxergam o espírito como se ele estivesse passando aqui no canto do olho. Né? Quando você está virando o rosto para um lado e aí você percebe que tem alguém passando atrás de você, ou do lado, ou né? E normalmente são percepções, vamos dizer assim, periféricas, né? Percepções tanto auditivas, né? A gente escuta algumas coisas, quanto visuais de maneira periférica, ou seja, não é no nosso foco principal da visão nem da audição. Né? Eu estou falando isso porque nós estamos focando aqui na mediunidade do cotidiano, tá, gente? Então, assim,
eu estou tentando pegar aqui os fenômenos mediúnicos que acontecem, né, de maneira mais corriqueira com a gente. A gente sabe que os espíritos desencarnados, né, eles estão à nossa volta, né? Os espíritos falam isso para Kardec, eles falam assim que os desencarnados estão à nossa volta, acotovelando-se, né, para dar uma ideia assim de que tem muito espírito desencarnado. Eu lembro que tem o Chico falava uma frase dele que dizia que para cada encarnado tinha 4 no mundo espiritual, né? Isso na época dele, que a população da Terra é menor, hoje deve ter, né, diminuído um pouco, mas ainda assim tem muitos espíritos desencarnados. E os desencarnados, assim como nós, né, têm os seus objetos de atenção, seus gostos, suas vontades. E muitas vezes eles nos procuram, né, ou eles se intrometem, vamos dizer assim, nas nossas existências, nas nossas vidas, para poder ter algum tipo, né, de situação ou de serem atendidos em alguma coisa, né? Então esses espíritos eles estão ali o tempo todo nos envolvendo. Tem um amigo, o Diego, está perguntando aqui, ó. Às vezes noto mudanças no meu humor repentinas, geralmente me deixando triste, em dúvida, perdido, e aí começo a orar. Muito das percepções que nós temos dos espíritos encarnados são percepções emocionais, né? Muitas pessoas, né, relatam mudanças de humor, né, mudanças de temperamento, né, principalmente quando a pessoa está muito aberta para as energias do plano espiritual. Então é meio assim, tudo que vem eu estou absorvendo. Tudo que eu estou aqui aberto, qualquer energia do espírito chegar aqui, eu vou absorver e eu vou dar vazão para aquilo. E normalmente a maneira mais fácil é realmente através do quê? Da forma intuitiva. A gente fala muito da intuição, né? Primeiro porque a gente trabalha muito pouco a intuição, né? Nós aqui da sociedade ocidental, né, nós aprendemos que intuição é bobagem, né? Nós aprendemos, nós condicionamos na nossa mente que todo comportamento intuitivo ele é senso comum, ele é bobagem, ele é fruto da ignorância. Então nós não sabemos, né, assim, enquanto sociedade ocidental, nós não sabemos lidar muito bem com as nossas intuições. Normalmente ou a gente finge que elas não existem, né? Ou então a gente tenta suprimir as nossas intuições, porque a gente quer algo mais, vamos dizer assim, palpável, né? Algo mais científico no sentido, né, do teste, da ação, da reação, né? Algo que você possa pegar, quantificar, né? Repetir, né? Então assim, boa noite aos amigos que chegam. Nós estamos falando da mediunidade no dia a dia, né? Sintam-se à vontade aí para trazer qualquer tipo de comentário, ideias aí, perguntas, né? Nós estamos aqui para desenvolver o tema da noite. Então, muitas vezes a gente não sabe lidar, né, com a nossa intuição. E por isso, os fenômenos mediúnicos com a gente são às vezes difíceis de serem percebidos. Nós percebemos às vezes de maneira indireta, né, como com as mudanças de humor, com as sensações, com os medos súbitos, né? Às vezes a pessoa entra em determinado lugar, ela sente um medo, um calafrio, ou então ela sente uma sensação de euforia, de paz muito grande. São percepções mediúnicas, né? A gente vai dividir entre anímico e mediúnico, mas isso aí é um tema para outra conversa. Mas normalmente as sensações que nós temos ao chegar em ambientes, ao entrar em contato com alguém, tem um fundo mediúnico, né? No meu ambiente de trabalho eu percebo vultos todos os dias. Onde eu trabalho foi por um tempo sala de internação de um pronto-socorro. Várias pessoas desencarnaram lá. Então é possível que você sinta duas coisas. Você pode estar sentindo a presença de espíritos desencarnados que estão ali, tá? Ou seja, também, né? Ou você pode estar sentindo uma coisa que o pessoal chama de... como é que eu diria a palavra? Um refluxo? Não, seria uma ressonância energética. O que isso quer dizer? Você está sentindo ali uma percepção da energia que ficou naquele ambiente daquelas pessoas. A nossa mente, o nosso pensamento, né, ele impregna o ambiente onde nós vivemos. Então, né, onde eu fico muito tempo, as minhas criações mentais, as minhas ideias, os meus pensamentos meio que ficam naquele ambiente. E muitas vezes quando alguém entra ali, mesmo que eu não esteja ali em espírito, a pessoa vai sentir
as minhas energias, né? Se ela tiver afinidade, é claro, né? Ela vai sentir as minhas vibrações, vai sentir o que eu sou. Por isso que às vezes muita gente passa a mão em cemitério, muita gente passa a mão em lugares muito antigos, né? As pessoas às vezes vão visitar ruínas, aqueles templos antigos, aquelas igrejas antigas, aí elas entram lá e sentem uma sensação de, né? Às vezes de medo, às vezes de amargura, de tristeza, de saudade. O que é isso? Muitas vezes podem ser os espíritos desencarnados que estão ali, mas também pode ser que não tenha nenhum espírito ali no momento, mas a energia residual ali do ambiente, a energia que ficou de resíduo ali daquelas pessoas, ela pode ser percebida pelos médiuns. Tem um nome para essa mediunidade, né? Chama-se mediunidade de psicometria. Tá? Ela é muito famosa com as pessoas que leem objetos. A pessoa pega esse pente aqui, ó, né? Ela segura o pente e fala assim, ó, esse pente aqui é do Marcelo. Marcelo, né? Um dia ele estava passando o pente na cabeça e ele estava lá pensando na vida dele. Então, algumas pessoas conseguem ler energia de objetos, tá? E de locais onde elas entram. É a psicometria, exatamente, Diego. É essa mediunidade de psicometria. Tá? Vamos voltar aqui para a gente não perder as perguntas. Só um minutinho. O companheiro perguntou aqui como não fazer para não ficar aberto, né? Jesus ensina, né? Vigiar e orar. Se vigiar, se observar, se conhecer, estar consciente do que você está sentindo, do que você está passando, e aí você vai conseguir fazer um filtro daquilo que é seu, daquilo que não é. Conheço com o nome de miasmas. O miasma tem a ver com isso, né? É uma energia residual também, só que o miasma é sempre negativo. Tá? Mas existem energias residuais positivas, muito boas. Por exemplo, imagina que a gente faz uma viagem, vai lá para Israel e vai lá para o Lago Tiberíades, lá onde Jesus pregou o evangelho, lá do lado. Né? Você vai ter, né, se a pessoa tiver um mínimo de sintonia com o evangelho, com Jesus, você vai ficar doido lá. Né? Você vai ter uma sensação maravilhosa. Imagina você ir num lugar onde Jesus andou, ou você ir em Assis, lá, né, na igrejinha de São Damião, colocar a mão na parede da igreja lá, você vai ter uma sensação, né? Aí já não é miasma. O miasma são os resíduos espirituais, né, negativos. E existem muitos lugares no mundo que tem, né, resíduos de mentes iluminadas que passaram por ali, que são positivos. Né? Existem esses dois tipos de situação que a gente pode encontrar aí no campo energético. Tá? Então, essa mediunidade da psicometria, sempre que a gente pensa, né, a gente pensa a pessoa que vai falar todos os detalhes, né, mas a maioria de nós possui essa mediunidade. Né? Você sente, você percebe, né? Você não vai saber contar a história inteira daquilo ali, mas que você tem uma sensação sobre aquilo é psicometria. Tá? Porque às vezes a gente sempre pensa no nível mais aguçado da mediunidade. Fala assim, eu sou vidente. Né? Então você pensa, a pessoa que vê o espírito, né, descreve ele totalmente. Né? Às vezes a pessoa vê um vulto, vê uma energia. Né? Vamos continuar. No Hospital Psiquiátrico São Pedro, aqui em Porto Alegre, tem porões antigos onde podemos escutar os gritos desencarnados. Tem tudo a ver com isso. Podem ser espíritos, tá? E podem ser os resíduos, né, psíquicos, os resíduos espirituais das energias das pessoas que estavam lá. Normalmente, são as duas coisas. Tá? Então, normalmente, o que acontece? Quando tem um ambiente que tem muita violência, um presídio, um lugar onde teve escravo, né? Então, aquele lugar fica com uma energia, né, daqueles seres que passaram por ali, e às vezes ficam espíritos desencarnados que estão ali também, né, então a coisa só multiplica. Então normalmente, né, tem que se fazer um trabalho de limpeza espiritual. O que é isso? Limpeza espiritual. Fazer um culto, evangelho, né, utilizar aquele ambiente para um trabalho no bem, aí você faz uma limpeza, não é um ritual em si. Né? Quando você dá uso para algo, para o bem, você já está, né, trabalhando aquela energia. Já ouvi dizer que Jesus era médio de Deus. Posso acreditar nessa fala? De certa maneira, sim. Né? Claro que isso é uma fala poética. Tá? Isso aí, quando fala Jesus era um médio de Deus, é uma fala poética. E Deus não descia, mediunizava Jesus e passava mensagem. Né? Jesus era um médio de Deus no sentido que o Cristo era o intermediário das ideias do Pai. Né? No sentido que, quando Jesus se expressava entre nós, ele estava passando para a gente as verdades espirituais que, né, em primeiro momento, vem de Deus. Tá? Mas não a ideia da mediunidade, tipo assim, Jesus está aqui, Deus está intuindo Jesus o tempo todo ali, igual o médium faz na reunião mediúnica. É um processo um pouco diferente. Tá? Então, poeticamente, nós podemos entender que sim.
né, que Jesus estava tão afinizado com as ideias do Pai, né, que quando ele falava, ele era um intermediário dessas ideias. Às vezes percebo que um sentimento negativo não é de origem minha, mas mesmo assim fico influenciado. É aquela coisa, bateu na nossa porta e às vezes a gente deixa entrar. Às vezes por alguma invigilância, alguma situação que algum gatilho que a gente tem aí mental, a gente deixa determinada energia tomar conta da gente, né? E a gente vai, né, às vezes fazer o que a gente não quer, né? Mas a primeira ideia, a primeira porta que se abre somos nós. Aí a companheira está falando, acho que eu transmito uma energia muito boa e leve. Deus abençoa, né? Que todos nós possamos transmitir uma energia boa, né? Eu acredito que a energia tem muito a ver com aquilo que nós somos, né? Com aquilo que a gente expressa. Claro que nós, né, enquanto seres ainda ali num processo ali de aprendizado, de crescimento, vai ter os nossos altos e baixos. Mas, né, o que os amigos espirituais falam é que as energias positivas, né, são sempre mais fortes, tá bom? Espero que todos nós tenhamos essa energia, meu amigo. Quando você entra em um lugar e tem a sensação que já esteve lá, é uma intuição ou já esteve mesmo? Também as duas coisas. Ou você pode ter o famoso déjà vu, né? Ou então você está sentindo uma familiaridade com aquela energia. E pode ser que aquela energia te lembre inconscientemente alguma situação semelhante àquela que você passou. É por isso que muita gente às vezes tem essa sensação em templos, em igrejas. Por quê? Porque aquilo ali traz para ela uma sensação de espiritualidade, de amor. Às vezes ela nunca teve naquela igreja, mas quando ela entra em uma igreja ela sente a sensação de que ela já teve em outra, né? As coisas se conectam. Às vezes chego num local com pessoas reunidas falando algum assunto que eu não gosto do tipo de comentário. Sinto uma falta de ar intensa. Tenho que sair dali o mais rápido possível. Assim que saio, melhor. Exatamente, isso é a questão da afinidade, né? Igual a gente estava brincando outro dia, né? Quando a gente está lá, né, sendo envolvido por energias inferiores, né, tem lá um obsessor com a gente, né? O Lucas estava até brincando que os obsessores estão confinados em casa com a gente. O que acontece? Você muda a sua sintonia, você vai lá fazer um culto do evangelho, vai falar de coisas boas, vai fazer um trabalho no bem, e os espíritos que estão te acompanhando, eles vão se sentir extremamente incomodados, né? Se eles forem desequilibrados, eles vão sair. Assim como também o do outro lado. Imagina que eu estou aqui, e aí nós estamos aqui conversando aqui, né? Aí acaba a live, né? Tá aqui o Lucas aqui me ajudando, aqui, me intuindo, outros amigos espirituais. Aí na hora que acaba a live, né, eu desligo aqui o celular e ligo uma página de pornografia aqui. Eu tô botando o Lucas para correr com o pessoal, né? Claro que não vai botar ele para correr, né? Mas no sentido seguinte, eu tô saindo da vibração dele e tô indo para uma vibração complicada. O que vai acontecer? A tendência é que ele se afaste, né? Porque ele não quer saber dessas coisas, né? De desequilíbrio. Só se for para me ajudar a sair dele. E eu vou estar atraindo outros espíritos, né? Que têm um comportamento que afinizam comigo, tanto por bem, tanto, né, para o mal. Então vamos lá. Crianças trazem vestígios da última experiência da vida, registram várias energias, como os animais, os tais amigos imaginários. Os amigos imaginários normalmente são os espíritos encarnados, tá? Normalmente, tá, gente? A gente não pode fechar a questão sobre tudo, né? Lembra que todo mundo que acha que sabe tudo, muitas vezes se equivoca. Em muitos casos, né, que a gente conhece, muitos casos que a gente escuta, né, os amigos imaginários são companheiros espirituais que estão ali, né, muitas vezes são parentes, amigos espirituais que estão ali convivendo mesmo com a criança ali, ajudando, intuindo, né, como existe também casos de crianças que veem espíritos tenebrosos, entidades trevosas, né, porque estão de certa forma conectados com aqueles espíritos vingativos, agressivos, né. Eu lembro uma vez que chegou na casa espírita uma família, e a gente estava lá, né, fazendo atendimento fraterno, e o menino chegou, o menino tem uns 5, 6 anos de idade, e a mãe me mostrou uns desenhos que o menino fazia. Só desenho de coisa horrível, tipo morte, facada, gente cortando a cabeça dos outros. Aí, né, a mãe falou que o menino falava que era um amigo dele, imaginário, que falava que ia fazer isso com ele e com a família dele. Ou seja, o menino tinha uma mediunidade, né, aflorada, tinha um espírito obsessor que perseguia a família, e esse espírito obsessor, através da mediunidade do menino, estava mandando recado para a família, né? E o que acontece? A família estava, né, preocupadíssima, e a gente, né, foi lá pedir orientação, né? E em determinado momento o pai do menino virou para mim e falou assim: olha, eu queria saber como é que acaba com esse negócio.
Porque nós temos uma vida social muito agitada, nós temos uma vida social muito importante e não posso ficar com meu filho assim. Voltou? Né? Se não voltou, me fala. A gente está contando a história do rapazinho, que é uma criança que foi lá com a mediunidade ostensiva. E aí o pai queria, né, que a gente desligasse a mediunidade da criança. Ele não queria fazer todo o processo de reforma íntima que a mediunidade do menino pedia. Você lembra para evangelização, né, reformar as condutas dele, as atividades. Então, né, o pai ficou muito decepcionado, né, prometeu voltar na casa espírita. Tem 20 anos que eles não apareceram mais. Né. Eu tenho até, às vezes, fico lembrando do menino e fico fazendo prece por ele, porque realmente é um menino que precisava que a família dele se engajasse numa renovação espiritual. Mas eles não quiseram. Né? Isso, né? Mas é complicado mesmo. Tá? Vamos continuar. Quando faço prece, às vezes sinto que meu pensamento tenta responder minhas súplicas. Aí você já tá fazendo a diferenciação. Né? Toda prece tem resposta. Às vezes não é uma resposta direta, igual você está falando aqui, tá? Mas a prece sempre produz uma reação no plano espiritual. Seja ela uma reação mais imediata, seja ela uma reação a longo prazo. Depende, né, do nível da prece que a gente está fazendo. Né? Preces para situações cotidianas, coisas aí simples do dia a dia, normalmente elas têm a resposta naquela mesma energia ali do ambiente. Preces mais profundas, com coisas mais elaboradas, né, às vezes demandam tempo, né, para a gente também estar apto a entender a resposta que a espiritualidade está dando para a gente. Mas nenhuma prece fica sem resposta. Né? Pode até aparentemente demorar, tá? Aparentemente. Mas nenhuma prece fica sem resposta. Mas continuando a mediunidade no cotidiano, né? Muitas vezes a gente percebe que os espíritos, né, principalmente os espíritos iluminados, eles são muito cuidadosos, né, quando eles participam da nossa vida. Né? Você vai ver que os mentores, os espíritos mais equilibrados, eles não ficam o tempo todo, né, interferindo, conversando, falando com a gente. É mais comum, quando você tem uma mediunidade mais ostensiva, você vê, né, os espíritos mais vezes do que, né, a maioria das pessoas. Deles.
né, que a gente faça aquilo que eles não dão conta de fazer porque estão desencarnados. Né? E, né, claro que eu estou falando aqui dos espíritos inferiores. No caso dos espíritos superiores, isso também pode ocorrer, mas de outra maneira. Né? Normalmente os espíritos superiores eles procuram a gente com o intuito de que a gente seja instrumento para suas ações positivas. Tá certo? Voltou aí, gente? Tá, o pessoal tá falando que tá travando. Aqui pra mim não apareceu que tá travando, mas como vai ficar no IGTV, tá, gente? Aí a gente... Né? Então, tá todo mundo vendo aí? Beleza? Então vamos continuar. Nós estamos falando dos espíritos nos influenciando, né? Nós estamos falando um pouco aí sobre a mediunidade no dia a dia. Meu... Rodrigo... Ah, tá. Tudo bom, amiga? Tudo bom, Denise? Meu filho via até os 16 anos. Hoje ele diz que não vê mais. Como funciona? Muitas pessoas têm mediunidade, vamos dizer assim, mais aflorada em alguns momentos da vida. Tem 3 momentos da vida em que, até quem não é muito médium, vamos dizer assim, tá? Eu estou sendo bem corriqueiro, né? Até quem não tem uma mediunidade muito ostensiva, deixa eu ligar aqui as outras. Tem 3 momentos na vida que a mediunidade aflora mais. Isso acontece com quase todo mundo. Que é na primeira infância, né, quando a gente está ali recém-reencarnado, né, chegamos no plano físico, estamos aqui. Na adolescência e na velhice. Tá? São 3 momentos que a mediunidade aflora. Por quê? Na infância, porque você, né, ainda está num processo reencarnatório ali. Você está entrando no plano físico ali. Né? Você está ali se acostumando com o corpo físico, aquela coisa toda. Na velhice, porque você está desligando. Né? Então, como você está desligando, você começa a perceber mais o mundo espiritual. Na adolescência, porque, né, nós temos uma glândula chamada glândula pineal, né? E essa glândula pineal, segundo o André Luiz, né, os amigos médicos aí me corrijam as bobagens que eu falar, por favor. O André Luiz ele fala que a função da glândula pineal na nossa juventude, na nossa vida, enquanto a gente é criança, né, ela meio que impede a nossa maturação sexual. Aí quando ela para de funcionar nesse sentido, o que acontece? A gente tem a puberdade, né, tem a secreção lá dos hormônios lá, né, que ela produz, que eu não vou entrar no detalhe aqui. E o que acontece? Nesse momento acontece um fenômeno espiritual muito interessante, que é a reminiscência das vidas passadas. Ou seja, quando a gente entra na adolescência, tá? Desperta em nós, de maneira inconsciente, 90% das vezes, aquilo que nós trouxemos das vidas passadas. Ou seja, eu despertei, né? Tá travando ainda, gente? Só me fala aí, só para eu poder, né, observar. Então, o que acontece? Quando a gente entra na adolescência, né, nós despertamos para quem nós somos de verdade. Ou seja, aquilo que eu trouxe das minhas outras vidas, as minhas tendências, os meus gostos, as minhas escolhas de vidas passadas, elas como que despertam. Aí, nesse momento, existe também um aflorar muito grande das percepções mediúnicas de algumas pessoas. Quando a pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva, a tendência é que comece na infância, aumente na puberdade e vá embora. Em alguns outros casos, acontece muito na infância, na adolescência nem tanto, tá? Mas na idade mais velha, né, quando a gente está próximo de desencarnar, retorna também. Quando eu tinha 12 anos, vi minha tia desencarnada com vestido rodado branco e braços abertos, me chamando para abraçá-la. Fiquei todo arrepiado e morrendo de medo. Chamei meu pai, mas só eu via. É um fenômeno mediúnico. Você estava percebendo a sua tia, né? E ela estava vendo que você a via, né? Então, para os espíritos desencarnados é muito normal, né? Então, eles vão assustar mais a gente do que às vezes a gente assustar eles, né? Trava e volta, né? Aqui tá dando normal, né? Deve ser as internets da vida, tá difícil, né? A internet aqui em casa tá ruim mesmo. Mas continuando, né? A gente vai perceber que por trás dessas percepções, dessas situações todas que acontecem com a gente, né? Existem coisas muito simples, onde os espíritos nos influenciam, né? E às vezes a gente nem percebe. Né? Como a gente estava falando, uma delas é a intuição. A intuição, né, são os nossos gostos, né, as nossas escolhas. Né? Uma questão que a gente vai ver muito aí de influência dos espíritos, mulher grávida. Né?
né? Existem duas, né, a questão que mostra muito a influência do espírito na gravidez, né, que está reencarnando ali através da mãe. Primeiro, às vezes algumas mães deixam de gostar ou gostam demais de determinado membro da família, às vezes do pai, o marido, o filho, né? E também a questão do desejo, né? Apesar que tem uma explicação científica para o desejo, né? Que segundo uma explicação científica, o desejo é fruto daquilo que o organismo da pessoa está precisando. Então a mulher tem um desejo por uma coisa tal, porque o organismo dela precisa de determinado nutriente que aquele alimento possui, tá? Né? Sem deixar de lado a questão, né, que a ciência fala, nós podemos entender também que muitas vezes os gostos e as escolhas do espírito que estão ali reencarnando, né, se sobrepõem aos gostos da mãe. Então a mãe come o que ela não comia, ela trata bem o que ela não tratava, ela trata mal o que ela tratava bem. Por quê? Porque ela está sob influência de uma outra inteligência que está ali reencarnando, né, que é aquele espírito que vai ser o filho dela, e ele vai passar para ela, né, aquilo que ele tem. De maneira inconsciente, claro, ele não vai saber, não tem culpa disso, né? Então muitas vezes a gente sente essas influências, por exemplo, antipatias e afinidades, né? O Kardec ele fala, ele tem uma parte dos livros dos espíritos só para falar de antipatia e afinidade, que é uma coisa que preocupa a gente demais. De onde vêm as antipatias e as afinidades? Exatamente, né? Porque nós temos sintonia com determinadas pessoas e com outras não. Aí o Humberto falando, só ouvi uma vez, minha mãe mandou me rezar uma missa, a intenção dela, e ela nunca mais me apareceu. Ela deve ter percebido que estava incomodando, né, e não apareceu. A missa em si, né, só se ela for um espírito muito crente da igreja católica, né, porque aí ela pode se sentir constrangida a sair. Vamos lá. Quando faço evangelho em casa, às vezes sinto o cheiro de rosa branca. Minha avó já desencarnada tinha uma roseira branca no quintal da casa. Hoje eu moro na casa que era dela. Seria possível que ela esteja participando? Sim, com certeza. E talvez essa questão do cheiro é um sinal da presença dela. Você sente a energia dela e a forma como você entende ou como você interpreta essa presença é através do cheiro. É um sinal que ela aprendeu, vamos dizer assim, para ela poder te avisar, eu estou aqui. Então começa, na hora que você sentir isso, começa a conversar mentalmente com ela, começa a fazer uma prece, começa a tentar sentir ela mais, né? Verdade, estou no 7º mês, parabéns, tá, Ariela? Sinto meu filho como se o conhecesse fisicamente há tempos. Com certeza que você conhece, entendeu? Com certeza que essa criancinha que está chegando aí é alguém, né, que está, né, muito próxima da sua presença. Verdade, eu amo jogar videogame, mas ultimamente tenho ficado muito mais ansioso para ler e estudar. Acho que tem dedo do meu guia aí. A espiritualidade dá uns cutucão na gente, né? Os espíritos não ligam para jogar videogame, não. Eu mesmo gosto. Um dia eu tava uns anos atrás, bem anos atrás, tava em casa, né? Uma tranquilidade, assim, jogando videogame, né? Aí eu tava jogando Mortal Kombat, imagina, Mortal Kombat. Aí chega o Lucas. Aí ele, né, tô lá, né, arrancando a cabeça dos outros lá, aquela coisa assim, né? Todo animadinho lá com o jogo, acho que era o Mortal Kombat 9, né? Assim. Saiu o novo, né? Eu tava até jogando ontem. Brincadeira, tá, gente? Mas é verdade. Aí chega o Lucas. Aí eu falei, nossa senhora, o Lucas me veio jogar Mortal Kombat. Eu, meu Deus do céu. Ele olhou assim e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, jogando videogame, não conhece, não? Ele ficou olhando ali, eu falei, me explica isso aí. Eu falei, um jogo assim, papapá. Ele falou assim, isso é muita falta do que fazer, você não acha? Eu falei assim, acho, mas eu vou continuar jogando, depois a gente conversa. Né? Mas a espiritualidade sabe respeitar, eles falam isso de brincadeira também, né? Porque eles sabem, né, dar o tempo ao tempo. Podemos evocar os entes queridos desencarnados para conversar ou ouvir alguma mensagem do mundo espiritual? Olha, isso é controverso. Por quê? A gente pode, nós podemos tudo, meu amigo. Graças a Deus que nós podemos tudo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? O companheiro em questão, ele pode vir? Ele tem condição espiritual para poder vir, né? Será que não é um companheiro que está precisando mais de ficar tranquilo no mundo espiritual? Ou ele é um companheiro que está apto a se comunicar com a gente? Eu falo isso porque a gente às vezes não sabe do estado espiritual das pessoas que foram embora, né? Às vezes os nossos entes queridos, a gente ama ele muito, mas são espíritos que ainda não têm um conhecimento da espiritualidade, da vida na outra realidade, a ponto de terem trânsito entre os planos o tempo todo. Então nós temos que ter um certo cuidado com isso. Quando eu falo cuidado, não estou falando para não fazer, né? Porque o que pode acontecer? Existem espíritos, lembra lá que a gente estava falando da pedra, né? Se eu invocar uma pedra, a pedra vem.
né? Ou seja, vai vir um espírito vai se passar por ela. Então nós temos que ter cuidado, porque pode acontecer de um espírito desequilibrado se passar por alguém que a gente ama com o intuito de passar a perna na gente. Quer dizer que a gente não deve fazer? Não, a gente deve se precaver. Como é que a gente vai se precaver? Prece, oração, né? O Kardec ele fazia uma invocação que eu acho muito interessante, porque quando ele chamava os espíritos, vamos dizer assim, né? Porque ele fazia muita pesquisa. Eu não sou tão radical quanto o Emmanuel, tá? Eu acho que até quando a gente pensa em alguém, a gente tem uma evocação, muitas vezes é o quê? É você, se você está pensando em alguém, você está evocando. Né? Por exemplo, estou aqui e começo a pensar na minha avó que desencarnou. Isso é uma evocação. Né? Não precisa colocar as mãos postas e falar, vó, vem até mim trazer uma mensagem. Na hora que eu penso num espírito desencarnado, a minha mente está buscando por ele. E se ele estiver suscetível, né? Se ele estiver pensando em mim também, ou se ele estiver com a mentalidade dele aberta, equilibrada, é muito grande a chance da gente se conectar. Isso é uma invocação. Né? Então a gente tem que só tomar cuidado, né, para a gente poder saber como é que está esse companheiro. Porque às vezes o companheiro está numa situação, às vezes até de sofrimento, ou até de convalescência no plano espiritual, né? Está lá sendo atendido, ajudado, e a gente fica chamando, né? E o que acontece? A gente deixa o companheiro lá desnorteado no mundo espiritual. Porque ele fica doido pra vir, preocupado, sem saber, né? Tem alguém me chamando e tal. E a espiritualidade tem que vir dar até um puxão de orelha na gente. Então a gente só tem que tomar esse cuidado, tá? Já escutei dois falando sobre mim no quarto. Quando perceberam que eu ouvi, riram e continuaram em outra língua. E pode ser espírito desequilibrado, né? Pelo comportamento, né? A gente vai julgar o espírito pelo quê? Pelo comportamento. O espírito superior não ia fazer isso. Né? Principalmente a parte do rir lá e debochar. Né? Então a gente vai observar que pode ser espíritos inferiores. Sentiu isso? Faz prece. Né? Faz uma prece, chama a espiritualidade superior, pede ajuda, né? E que os amigos espirituais vão dar ali uma sustentação, com certeza. Minha neta está com 9 meses de gestação. Nós já amamos muito quem está para chegar. Se chama Gaga Helena. Né? É porque com certeza é um espírito afim. Né? Existem espíritos que ao reencarnar eles já são percebidos pela família. Né? Eles já estão na energia, na aura daquele grupo familiar. Então, na verdade, não é alguém que está chegando. Muitas vezes é um regresso de alguém muito querido, de alguém muito amado, de alguém muito especial, que tem um laço profundo com aquela família. E aí as pessoas, né, ficam suscetíveis e sentem a energia mesmo de quem está reencarnando. Já pensei em comunicar com meu pai, que não está mais encarnado. Né? Para você fazer isso, né, igual a gente está falando, você tem que saber como é que era o seu pai enquanto encarnado. Como é que ele era enquanto ser humano, como é que era a parte espiritual dele, tudo isso interfere. Por quê? Né? Uma pessoa que acredita no mundo espiritual vai ter mais facilidade para lidar com essas questões. Uma pessoa que não acreditava em nada, que era ateu ou que era desligada das questões do espírito, dificilmente vai conseguir se comunicar sem a ajuda da espiritualidade. Mas claro que são casos e casos, é difícil a gente avaliar. Né? Por isso que a gente que conhece, né, a gente tem que pensar nos prós e nos contras. Será, né, que o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, ele conseguiria se comunicar comigo? Como é que é a relação dele com o espiritual? Né? Como é que é a relação dele com a vida espiritual? Porque a gente não chega no mundo espiritual e já sabe tudo quando chegou. Né? Muitos espíritos que estão desencarnados, aliás, temam, né, que eles não estão desencarnados, porque eles têm perna, braço, eles comem, eles bebem, eles sentem tudo, né? Aí eles nem sabem que estão desencarnados. Existem entidades que ficam anos no mundo espiritual, né, achando que estão internadas em clínicas, em hospitais, né, que estão em algum lugar perdidos, mas não aceitam que desencarnaram. Por quê? Porque para eles morreu, acabou. Né? E como ele não acabou, ele não está morto. Né? É uma visão bem simplória, mas são coisas que a gente tem que imaginar nessas situações. Né? Mas nada é proibido. Né? O Kardec mesmo tem várias preces lá que ele ensina a fazer no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né? pelos companheiros que desencarnaram. Então, se a sua intuição te diz isso, né? Fica com a sua intuição. Né? E a gente tem que pensar também qual que é o objetivo da comunicação. Se for um espírito superior, né, e eu chamar ele aqui, ele pode ter vindo, mas pra que ele vai vir aqui? Só pra me falar oi? Ele vai sair lá de sei lá onde que ele tá, ter todo o trabalho de vir só pra falar assim, ó, tô aqui, você me chamou? Ah, queria só ver você vir. Imagina?
né, a cara do espírito. Então nós temos que ter um objetivo também, né? Pode acontecer a evocação inversa, um desencarnado pensar em mim, com certeza. Isso acontece muito. Muita gente, quando dorme, vai para o plano espiritual direto, encontrar com seus afetos e com seus desafetos desencarnados. Né? Leia o livro Entre a Terra e o Céu, você vai ver isso. Tem um espírito desencarnado, e em determinado momento lá ele começa a surtar, porque a espiritualidade começa a trabalhar ele, né? A tratar dele. E aí ele começa a chamar o cara que ele assassinou. Cadê o fulano? Né? Se ele estiver vivo ou morto, onde ele estiver, que ele vem aqui para a gente resolver esse negócio. O cara estava encarnado, dormindo, ele é arrastado pela energia do espírito desencarnado. Ele vai lá, fala, e aí? Quem que eu sei? Eu te batei. Os dois começam a bater boca, né? Tá lá no livro Entre a Terra e o Céu. Mas aí a espiritualidade permite, interfere, né? Para poder resolver aquela questão. De modo geral, como identificar quando um sonho, premonição ou algo que já foi vivido? Olha, pela vibração, pelo sentimento que traz pra gente, né? Pelo sentimento que nós temos, nós vamos identificar se é um sonho reflexivo, né? Que é aquele sonho inventado na nossa cabeça, apesar que inventado, né? Há ressalvas, mas assim, tudo aquilo que traz uma emoção muito grande pra gente, que impacta, pode saber, é uma coisa mais profunda. Quanto mais aquilo te impactar, mais profundidade. Quanto mais aquilo for, tô nem aí, amanhã nem lembro que existe, mais superficial é o sonho ou a intuição. Já ouvi várias vezes espíritos falando para o outro falar baixo. Sim, e muitas vezes os espíritos acham que as pessoas encarnadas os escutam, lembram, né? Muitos espíritos não acreditam que estão desencarnados. Num dos livros dele, os espíritos estavam fugindo da chuva. Eles estavam no lugar, na rua, ele e os outros amigos espirituais, quando começou a chover, e aí ele ficou olhando, falou assim, olha, aquele espírito está correndo da chuva, está entrando debaixo da marquise, né? Tentou entrar na casa e não conseguiu. Alguns entraram dentro de uma casa, outros entraram dentro de outra, e falou, mas eles estão desencarnados, né? Como é que é isso? Na cabeça do espírito ele está encarnado. Então choveu, eu corri para poder me esconder, né? Alguns conseguiram entrar em algumas casas que não tinham proteção espiritual, né? E outras casas, quando eles entravam, parecia que tinha uma barreira invisível que não deixava eles entrar, porque a vibração deles, né, não tinha ressonância com aquele ambiente ali, com aquela casa. Né? Então isso acontece muito também, né? Então assim, por isso a importância do culto do evangelho no lar, da prática do bem, a importância do que a gente tenta manter de equilíbrio espiritual no nosso lar, né? Então assim, aquilo que eu trago para dentro da minha casa é responsabilidade minha. Né? Então, assim, imagine que eu sou um cara desequilibrado. Né? A minha esposa já é equilibrada, vou imaginar. Né? E ela é mais equilibrada que eu mesmo. Né? Mas a energia dela impede que energias desequilibradas entrem aqui comigo. Mas quando eu saio lá na rua, o que é meu é meu. Entendeu? Então, assim, se tiver um equilibrado dentro daquela casa, a energia dele protege o ambiente todo. Mas é claro, né, que se a maioria estiver equilibrada, vai ser uma proteção bem mais ampla. Né? Vai ser uma proteção bem mais duradoura. Né? Por quê? Porque não está tendo ali porta aberta para as trevas. Então nós todos somos responsáveis pelo nosso ambiente espiritual. E coisas que a gente às vezes não percebe. Né? Às vezes um filme, né? O Mortal Kombat lá, né? Né? Às vezes, né, alguma coisa que nos suscita ao negativo, ao ódio, ao ressentimento, à briga, né, discussão. Bota um vídeo lá dos outros batendo boca por causa de política, né? Bota um vídeo lá de um acidente, de uma morte, de uma coisa tenebrosa acontecendo. Bota um vídeo lá de uma música de conotação inferior, aí, de energia baixa, né, que fala de coisas negativas. Eu estou trazendo determinada energia para dentro da minha casa, né? E eu sou responsável por aquilo. Fazer o bem, a melhor proteção espiritual, como podemos agir no bem nessa época de distanciamento social? Olha, podemos fazer a caridade, ela não demanda movimento físico apenas, né? Mortal Kombat, 2 demais, né? Mortal Kombat 11 saiu aí esses dias. Nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, nós temos que pensar o seguinte: nós podemos fazer o bem, né, diante de todas as situações que estão acontecendo. Onde estão os meus pensamentos, as minhas ideias? Eu estou contribuindo para o conflito de ideias, né, brigando com os outros, como dizem os amigos meu nerd, né? Eu também sou nerd, mas assim, a gente tem um termo lá que a gente fala leão dos teclados. Né? O que é o leão dos teclados? É o cara que fica vomitando ódio ali atrás do teclado, né? Que fica brigando com os outros para defender aquilo que ele acha certo.
ele está trazendo uma energia desequilibrada, ele está sendo descaridoso. Né? Eu fico compartilhando coisa negativa para poder fazer chacota dos outros. Mesmo que eu não goste daquela pessoa, às vezes, né? Mas a gente faz isso muito com político, né? Muito com quem não é da nossa religião, ou que não acredita nas coisas que a gente acredita, né? Então a gente fica lá jogando chacota, né? Energia negativa sobre o nosso irmão. E isso é uma forma de falta de caridade. Né? Hoje em dia, né, os amigos espirituais falam que a gente vive muito mais mentalmente do que fisicamente. Então, as nossas ideias, os nossos pensamentos, né, trabalhar a forma que eu sinto, que eu reajo aos outros, né, pode nos ajudar muito aí na nossa caminhada evolutiva. Eu posso fazer caridade do silêncio, né, evitar criticar, evitar debochar, né? A ironia, segundo os espíritos, né? Tinha muito... Nós aqui encarnados, o Lucas sempre fala isso comigo. Nós encarnados somos muito preocupados com inveja, né? Ah, que inveja, que inveja, que inveja. Inveja não resolve nada de ninguém. A espiritualidade fala que isso aí é um dos sentimentos mais simples de lidar ali, se falar uma prece, né? Então, um sentimento que nós temos o tempo todo, que é um sentimento que é como se a gente ficasse se alfinetando para ser espírito inferior. Chama-se ironia. Pessoas extremamente irônicas, né? A gente, porque a gente é irônico de vez em quando, pelo menos eu sou, né? A gente tem que se conter nesse sentido. A ironia é sinal de desdém espiritual. É um sinal de atraso espiritual. Né? Então, às vezes, quando a gente solta uma ironiazinha, né? Nós estamos desfazendo daquilo que o outro acredita, daquilo que o outro é. E isso é, né, um selo que nós ainda também somos espíritos que estão precisando aprender. Então a caridade nas nossas relações, a caridade com a família, com a esposa, com os filhos, com os companheiros, né? Então são coisas que a gente tem que estar aí atentos, né? Porque não é a questão da distância física. Hoje é tudo aqui, ó. Hoje nós estamos longe fisicamente, mas aqui, ó, nós estamos cheios de aparelho aqui, ó. Estou aqui com vocês aqui, falando aqui pelo meu celular, tô do lado aqui do meu computador, né? Então, assim, a gente tem uma janela para um mundo muito maior do que na época de Jesus, né? Além da janela virtual, nós temos a janela que da nossa mente, os nossos pensamentos. O tempo todo nós estamos nos associando, criando vínculos, né? Eu lembro que o Emmanuel ele fala muito dessa questão do relacionamento afetivo, né? De sair ficando com um, com outro, com um, com outro. O que acontece? Cada pessoa que eu me relaciono, eu crio um vínculo. E eu sou responsável por esse vínculo e pelas consequências desse vínculo. Por isso, na caminhada evolutiva da gente, das coisas que a gente aprende primeiro, é o conceito da responsabilidade. Aquilo que eu estou colocando para fora, eu me torno responsável. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é responsabilidade minha. Né? Se eu falar uma bobagem muito grande, por querer, né? Porque a gente faz umas bobagens sem querer, né? Mas aí, né, a gente sabe que é sem querer, então a gente não tem culpa. O que é sem querer não tem culpa. Mas quando a gente fala uma bobagem por querer, ou eu jogo um conceito aqui que eu sei que eu estou errado, isso gera alguma questão na mente de alguém, eu sou responsável por aquilo. Aquilo que eu sei é minha responsabilidade, não é minha culpa. Que culpa é uma palavra muito desnecessária para o nosso nível evolutivo. Né? Nós aprendemos a ser responsáveis. A gente só olhar o horário aqui pra gente ver como é que tá o nosso tempo aqui, ó. Nós ainda temos uns 15 minutos ainda pra gente poder falar sobre os fenômenos mediúnicos aí no cotidiano. Algum fenômeno que vocês acham interessante que a gente possa falar, né? Eu também, eu te entendo. Né? Quando eu solto a ironia pra alguém, eu olho pra mim e falo assim, não tô acreditando que eu tô falando isso. Né? E eu tento corrigir. Né? Mas é da nossa natureza ainda. Também a gente não pode sofrer com as situações. Mas a gente tem que estar atento. Os amigos espirituais falam muito isso. Ó, não sofre com seus erros, não. Seja atento. Né? Quando você se vigia, você evita de cair, de reincidir no erro. O erro é da condição humana. Nós estamos num estado aí que nós ainda erramos muito. Né? Mas a gente se observar mais, se conhecer mais, a gente vai conseguir se frear, se controlar. Né? Controlar os pensamentos. Quem controla o que pensa, controla o que fala, controla como age. Né? Alguém fica encolegizado, né? Perto de mim, eu sinto quase que fisicamente. Sim, você está sentindo a energia da pessoa, né? Prece feita de mãos, feita de coração, rogando que mãos amigas possam auxiliar quando no momento eu não posso. Também, né? A prece Gente, a prece tem um poder que a gente não imagina. Se todos nós orássemos, nós estaríamos criando sintonia e vibração
superior no nosso mundo, né? Materialização de espíritos, eu já vi, eu já fui na reunião de materialização de espíritos uma vez, né? Para quem não sabe, a materialização de espíritos é quando o espírito desencarnado ele se torna visível a todo mundo em um determinado ambiente, né? Existe alguns médios que são médios de materialização, que eles fornecem energia, né? Uma energia que eles chamam de ectoplasma. Muitas vezes uma energia que parece parece mesmo uma cola, uma baba, um trem muito estranho, um trem meio esquisito, né? Mas existe. E aquela energia que o espírito se materializa. Em outros casos, a energia é praticamente invisível. Mas um espírito materializado, ele é visto por qualquer pessoa. Por exemplo, se tivesse um espírito materializado aqui, daria para vocês verem ele aqui pela câmera, né? Então você tem que ter um médio chamado médio de efeito físico. Quando existe um médio de efeito físico, acontece a materialização. Então eu já tive a oportunidade de ver uma vez uma reunião de materialização aqui em BH, né? Onde materializou uma moça, né? Mas materializou mesmo por quê? Porque dava a ver parte do corpo dela apenas. Isso é muito comum, às vezes, na reunião de materialização, o espírito materializar só o busto, só a cabeça, né? E aí as pessoas vestem alguma coisa por cima para não ficar aquela coisa meio grotesca, né? E você vê que o espírito está, vamos dizer assim, com o corpo incompleto, né? E no caso da moça que eu vi, ela aparentava ter assim, uns 25 anos, muito bonita, né? Uns olhos castanhos, assim, diferentes mesmo de qualquer coisa que você já viu na vida. Só que ela só tinha um busto. Dava pra ver que ela não tinha nem os braços, nem as pernas. E ela conversava com a gente numa espécie de uma cadeira, assim. Mas você via que era um espírito desencarnado, porque, né, ela apareceu ali do nada. Mas se você fosse lá e tocasse ela, você seria capaz de tocá-la, com certeza, né? Mas isso é um fenômeno raro. Hoje em dia é muito raro o fenômeno de materialização, mas que existe, existe, tá? Muitas vezes a espiritualidade ela não recomenda, né, que se gaste energia com isso, porque eles acreditam que existem outros tipos de mediunidade que poderiam estar usando, né, as energias que são direcionadas para as materializações. E normalmente é aquela questão, né, que os amigos espirituais falam. Quem viu, às vezes passa uma semana e não acredita no que viu. Né? Então aquilo ali, né, o Chico até participava de uma reunião de materialização, né? Na primeira reunião o Emmanuel apareceu na reunião e fechou a reunião, né? Ele disse que entrou o Emmanuel dentro da sala, assim, todo mundo viu o Emmanuel, né, com uma tocha acesa assim, segurando, né? Aí o Emmanuel falou assim, né, a materialização convence os sentidos, mas o livro transforma as almas. Aí o que o Emmanuel, qual foi o recado do Emmanuel? Materialização é muito bom, mas daqui 6 meses ninguém acredita mais nisso. Livros, daqui 500 anos, os livros que você psicografou dos espíritos vão estar tudo aqui. Então nós vamos focar o quê? No livro, né? Quem não é médio vidente pode às vezes ver espírito? Sim, em momentos muito específicos, né? É possível sim, tá? Todo mundo já deve ter visto alguma vez, mesmo que não tenha associado uma coisa com a outra. É muito comum te ouvir, né? Ouvir é mais fácil que ver às vezes, mas todo mundo pode ver. O que acontece é que o médio ostensivo ele vê com mais, vamos dizer assim, com mais frequência, né? Porque ele já tem a mediunidade, então o processo é como se o trem funcionasse mais fácil para ele, né? A percepção é mais fácil, né? Mas os espíritos podem sim se fazer visíveis. Tem um caso lá no livro Libertação, que está o André Luiz, né? O Eloy e o Gúbio. Eles estão visitando uma casa lá e nessa casa tinha um obsessor, né? Obsessor, olha só a história do obsessor. Né? E o obsessor, o que estava acontecendo com o obsessor? Ele estava desesperado, ele tinha se unido às trevas, porque ele tinha desencarnado e deixado um filhinho, né? Eu acho que 2 ou 3 anos de idade. E o segundo marido da esposa dele, né? Que estava lá queria herdar tudo que ele tinha deixado de dinheiro, estava matando o filho dele aos poucos envenenado. Né? Então, assim, o espírito é desencarnado, um espírito trevoso, né? Mas ele tinha um filho encarnado, uma criancinha que ficava chamando por ele de noite, chorando, e o padrasto envenenava o menino todas as noites porque ele queria que o menino morresse, porque ele queria herdar a grana que o cara tinha deixado. E aí o que acontece é que eles entram para atender o companheiro, né? Porque eles vão lá ajudar o obsessor para ele poder mudar, né? É o jeito que a espiritualidade faz, né? O amor sempre resolve, né? O que acontece é que eles entram lá, o Eloy, que é o companheiro do André Luiz, olha o cara e fala assim, tô acreditando, é meu irmão. Né? Ou seja, o cara, o que estava tentando assassinar a criança, era irmão do espírito desencarnado, do Eloy, que é o que eles falam, eles tiram o rapaz do corpo,
né? E quando ele tira, aparece o pai do menino. Aí o pai do menino, né, tenta atacar ele, o André Luiz e os outros menino, não, peraí que nós vamos conversar com ele. Aí o espírito chama a atenção dele, fala, você vai matar o menino? Você não tem vergonha disso não? Né? Como é que você faz com a criança que está pedindo a sua proteção, uma criança sem pai, né? O pai dele está aqui chorando, aqui, ó, desesperado. Você vai fazer isso? E eles vão lá dar uma dura no companheiro, fala assim, ó, não vai fazer isso não. E aí o que acontece? Na hora que eles dão aquela dura, né, fica muito, né, impressionado com aquilo, ele volta pro corpo. Na hora que ele, de noite, ele acorda. Na hora que ele acorda de noite, tipo assim, tira um pesadelo, o que acontece? O Eloy, o irmão dele desencarnado, vai lá, enche de energia o globo ocular dele e ele vê todo mundo, o André Luiz, o Eloy, o Gubi, e o Eloy fala, ó, se você fizer mal pra esse menino, você vai ver comigo. Né? Ou seja, o irmão dele morto, né, se faz perceptível pelo rapaz, né, que estava prestes a cometer um crime, já estava fazendo, né, uma atitude criminosa, e o cara que não é médio nem nada, ele enxerga, né, e a espiritualidade ali deixa, né, e o companheiro vê mesmo, vê os espíritos. Ele acorda de noite e vê lá o irmão dele, né, que já tinha morrido, né, que é o companheiro do André Luiz lá no livro, né, fala pra ele, ó, se você mexer com esse menino, se você matar esse menino, quem vai te punir sou eu. E o cara, né, e tá certo, então é possível sim, né. Então vamos também, Marta, se Deus quiser, nós vamos voltar o mais rápido possível, né? Jesus vai fazer com que a gente volte o mais rápido aí esse momento aí de crise aí de pandemia vai passar logo, Deus quiser, né? Deus vai nos ajudar com essas questões todas, né? Mas é isso, né, gente? Então a gente está aí no termo aí da live, né? Se não tiver mais nenhuma questão que os companheiros queiram trazer, né? Nós vamos agradecer a todos aí pela atenção, pelo carinho, né, pela boa vontade. Lembrar aí que o objetivo dos nossos estudos é, né, trocar experiência, trocar ideia, né, de maneira alguma, né, dominar a questão, saber sobre tudo, porque ninguém sabe tudo, só Jesus, né? Mas a gente fala um pouquinho dessas questões de mediunidade. Vamos ver aqui a última aqui, ó. Desencarnar chegou a agarrar meu braço, olhei ao redor, ninguém estava vendo. Daí joguei água nela, ela sumiu. Nunca esqueci isso. Tinha 8 anos. Me explique. Ó, o que é que pode... Quando você tinha 8 anos, então assim, pode ser um fenômeno da sua infância, ou seja, a sua percepção enquanto criança estava mais aberta, né? E a questão da água não, deve ser o quê? Você deixou de perceber ela por causa do choque. Você teve um choque lá, a questão da água, não, isso aí não tem tanta diferença. Se você tivesse jogado areia, né? Se você tivesse dado um grito, né? Aquela situação cortou, né? Quando você jogou a água, quando você teve lá né, uma reação, você cortou cortou o vínculo, né? Igual eu falei, você podia ter jogado pedra, você podia ter dado um grito, você podia ter saído correndo, ia cortar o vínculo do mesmo jeito. Você teve uma ação ali que cortou a energia daquele momento, por isso que você não percebeu mais, né? Não sei se você enxerga ainda, né? Mas assim, pode ser fenômeno da infância mesmo, lembra? Quando a gente é mais jovem, é mais fácil ver, né? Então as crianças veem muitas coisas que às vezes elas não contam pra gente, né? Então, meus amigos, né, boa noite para todos nós. Lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, né, às 20 horas, nós vamos estudar o Evangelho, né, e, né, tema a ser escolhido ainda, a gente colocar lá na descrição da live, né. Amanhã o nosso foco é o estudo do Evangelho, das coisas de Jesus, né, não que hoje não seja também, Jesus é sempre pertinente em todo momento, em todo lugar, né. Mas a gente agradece a todos os companheiros aí que participaram, que nos ajudaram, né? Pedimos a Jesus que nos envolva com muita paz, com muito amor, com muita luz. Para o amor e para o bem. Divino amigo, te agradecemos pela oportunidade e te pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, né, muito obrigado. Nós vamos interromper aqui, mas o vídeo vai lá para o IGTV, né? É só procurar lá na página lá do Amigos do Caminho, né? E a gente vai estar lá, se Deus quiser, né? Nós estamos colocando aos poucos no YouTube também, tá? Queria agradecer mais uma vez a todos, né? Desejar aí uma boa noite, né? E pedir a Jesus que mais uma vez nos abençoe na nossa caminhada. Muita paz, muita luz e muito obrigado.